Eu vou ler a biografia da confreira Mônica Puccinelli, que saiu no Versoletrando 2025. Mônica Puccinelli usa como poeta o pseudônimo de Amo Poetar. Ela nasceu na Itália, no ano de 1942, na Toscana, cidade de Camaiore, província de Lucia. Seu passatempo preferido é escrever, pintar e adora se sentir uma internauta. Navegar e compor imagens e vídeos para embelezar seus poemas e dos amigos, aos quais pede encarecidamente segredo de quem fez o vídeo. Ama os animais, a natureza e a rainha natureza. Boa noite, ouvintes da Rádio Web Sila. Hoje a entrevista é com a confreira Mônica Puccinelli. E a primeira pergunta que eu faço é como começou essa vontade de escrever? Eu tenho que voltar muito para trás para lembrar como é que começou a vontade de escrever. A vontade de escrever iniciou depois que eu ganhei, com meus 15 anos, um livro do meu amado irmão Arrio Puccinelli, Bonjour Tristesse, de François Sagan. Fiquei apaixonada pela leitura, amei, 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 amei. Dali para frente eu li de tudo. Mas teve um período que eu só anotava a minha vida num diário, como muitas meninas fazem, como muitas mulheres fazem. Não sei se hoje ainda se usa fazer isso. E a poesia surgiu na minha vida bem mais tarde, através de um amigo poeta, Sérgio Ciccone, com quem ainda tenho contato virtual, que foi o primeiro poeta que eu conheci pessoalmente. Me animei muito com a poesia dele e tentei alguma coisa, mas fiquei temerosa, deixei de lado. Mais tarde, bem mais tarde, em 1990, eu entrei a fazer parte de um grupo de estudos no Centro Espírita SBE, Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Além de termos reuniões semanais para esses estudos, logo após nos reuníamos para um encontro de, vamos chamar assim, de artistas, porque era a arte de pintar, era a arte de escrever, a arte musical e tinha um grupo que estudava a intuição. Nesse grupo eu entrei e comecei a escrever contos infantis, sempre baseados na doutrina espírita, mas que podem ser lidos por todos, porque é um comportamento comum de todos nós que acreditamos em Jesus. Mais tarde, tentei, mesmo nesse grupo, escrever poesia e gostei, me senti com a alma poeta. O porquê essa visão me levou a falar do amor, porque com o olhar poeta eu vi que o amor está no ar, começando pelo ar que respiramos. O ar que respiramos é o maior amor que Deus nos deu para nos manter vivos. A natureza, no seu geral, é um exemplo constante e direto de amor, de regras de comportamento,
de exemplos de vida em todos os sentidos. Como não ver amor em tudo isso? Como não ver amor para os nossos irmãos que estão ao nosso lado, muitas vezes carentes, muitas vezes não compreendidos, muitas vezes ignorados? Se o nosso olhar, e de todos, um dia se tornar um olhar amoroso, a Terra, sem dúvida, estará melhor. Mônica, você faz uns vídeos lindos, né? De poemas para os amigos, monta vídeos de poesias. Então, a gente gostaria que você contasse um pouquinho como que você começou a montar esses vídeos. Vou tentar contar a vocês como é que foi que eu comecei a me interessar por vídeos, por imagens, sempre ligado à arte, à poesia. Sendo eu de profissão cabeleireira, o belo é fascinante. Então, tudo que for bonito me atrai. E nisso, desculpe, quando eu, em 1995, descobri a existência da internet, eu decidi fazer um curso básico que era para poder mexer no computador, no Windows, no netbook. Hoje, esse programa que eu aprendi a usar nessa época, no tablet e no celular, coisas que agora vivem na minha mão, não funciona. Ele chama-se Switchmax. É um programa maravilhoso que faz as imagens andarem sozinhas, as letras caírem do alto, subirem do chão para o céu. Essa brincadeira é fascinante. Ainda bem que no tablet e no celular também existem outros programas que podemos fazer isso. Então, eu comecei a escrever entrando nos estudos espíritas em 1990, e quando descobri esse mecanismo maravilhoso, eu tentei adaptar a palavra à imagem. E deu certo, deu certo. Me animei tanto que quando eu me senti dominando a situação, dentro dos meus limites, eu comecei a oferecer para os amigos poetas que eles também pusessem roupa de festa nos poemas que cada um deles publica. Então foi assim, foi simplesmente assim. Hoje eu uso tantos outros programas, aplicativos que a gente encontra na internet. Busco sempre os mais simples, porque não sou uma experta em tecnologia, apenas sou curiosa no assunto. E adoro brincar com isso. Quando eu não tenho nada para fazer, às vezes eu ando pelas redes, vejo um poema bonito, me entusiasmo, faço um vídeo e mando para o colega dizendo gostei e quis pôr nele a roupa de domingo. Tá bom? Então foi assim que eu me animei a usar a internet. Mas por um bom tempo eu publiquei os meus trabalhos com o Switchmax no YouTube. Até hoje tem uma página lá que não sei se está no nome de Mônica Puccinelli ou está no nome de Amo Poetar.
Quem tiver curiosidade pode entrar e ver que tem vários trabalhos para vários amigos. Que nada é tão bom como alegrar, nem que seja por um segundo, o coração de quem a gente ama, não é mesmo? Mônica, você nasceu na Itália, né? Você disse certa vez que você veio bem menina para o Brasil. Você poderia contar um pouquinho para a gente como é que foi, para a gente saber um pouquinho mais da tua história? Pois é, contar como eu vim para o Brasil, isso é uma história longa, porque, na verdade, foi lá no final de 1800 que, por parte de pai e por parte de mãe, já alguém veio para cá. Quem que veio para cá? Por parte de pai, a irmã da minha avó veio para o Brasil, ficou em Curitiba, casou aqui. Por parte de pai, de mãe, o pai dela veio para o Brasil nessa mesma época e foi para São Paulo, ficou em São Paulo. Quando a guerra estava começando, terminando, os parentes daqui mandaram chamar os parentes de lá. Isto já era 1950, por aí. Então, primeiro veio a irmã do meu pai, que foi morar com essa tia, e casou aqui. Por parte da minha mãe, o irmão dela foi chamado pelo pai e foi para São Paulo. Mas depois de um certo tempo, todo mundo se encontrou exatamente em Curitiba. O que aconteceu? Meu pai tinha voltado da guerra, que estava na Alemanha, ele, e foi chamado aqui como um torneiro mecânico. Ele começou a trabalhar aqui, mas ele já tinha vindo com meu irmão, que naquele tempo tinha 15 anos, o meu irmão mais velho. Ficou aqui trabalhando como torneiro mecânico e um ano depois mandou nos chamar, que éramos minha mãe, meu irmão menor, tinha 6 anos e eu tinha 11. Foi uma viagem de navio de 24 dias, que para mim foi uma aventura fantástica. Eu era muito moleca, eu dava trabalho no navio inteiro. Imaginem vocês que eu pulava os 14 degraus da escadaria, assim, como se fosse um cabrito, mas não vou entrar nesses detalhes, porque senão vocês vão achar que eu já era louca naquele tempo. Mas, o que aconteceu? Cheguei aqui em Curitiba, com a minha mãe e com meu irmão menor, quando foi? Em 1960, meu pai faleceu num acidente de estrada, e meu irmão mais velho casou, e minha mãe alugou, digamos assim, alugou uma cama para um italiano que estava aqui. Esse italiano se tornou meu marido. Eu casei que eu tinha 19 anos, fiquei mãe com 20. O filho único que eu tenho nasceu aqui em Curitiba. O nome dele é Marzio, com Z, Gentili.
E ele era fotógrafo, o pai dele era fotógrafo, mas estava muito insatisfeito com os resultados que ele veio buscar no Brasil. Então, o que aconteceu? Aconteceu que ele me pediu se podíamos voltar para a Itália. Eu, apaixonada, a esposa recém-casada praticamente, onde ele iria, eu iria. Então, em 64, decidimos voltar para a Itália. Acabamos voltando para a terra dele, isto é, na região onde ele nasceu, Le Marche. Eu sou nascida na Toscana. Le Marche é uma região que fica do lado do Mar Adriático. Lá, meu filho cresceu. Eu era cabeleireira, abri meu salão lá, trabalhei lá, até o dia que nos separamos e decidi voltar para cá. Aqui eu tinha uma missão, cuidar da minha mãe, portanto era inútil eu ficar por lá, do momento que lá meu filho escolheu ficar com o pai, eu vim fazer o que era mais justo. Cuidei da minha mãe por 8 anos. Mas um ano depois que eu cheguei, meu filho veio também. Então, foi assim, ele veio, depois de 2 anos, ele casou com uma linda menina brasileira, teve 2 filhas e acabou fazendo a mesma coisa que muitos outros fizeram. Voltou para a Itália. A história se repetiu. Ficou lá um tempo, também se separou. A ex-esposa dele e as filhas continuam lá. Ele está aqui de volta, mora aqui em Curitiba também, e a vida foi assim, de passo em passo, a gente juntando os pedacinhos, vê que as histórias se repetem. Devia ser meu destino ficar em Curitiba. Amo essa terra, amo o Brasil. Às vezes eu me sinto muito mais brasileira que muito brasileiro que não dá valor a essa terra maravilhosa que se chama Brasil. Nós agradecemos grandemente a presença da confreira Mônica Puccinelli, damos um alô ao nosso presidente imortal fundador, José Domingos, a nossa presidente executiva e administrativa, Leovani Otaviano, a equipe técnica com Marcionílio F. Silva, e a todos os cilanos que estiveram conosco. Até uma próxima entrevista da Rádio Web Sila.